Vejam o inferno que o Brasil atravessa. Além de termos que conviver com o desastre natural que assola o Rio Grande do Sul, o maior desastre da história, provavelmente do Brasil, nós temos que conviver com a incompetência do Estado brasileiro em prestar o mínimo auxílio, como disse uma enfermeira lá de Canoas, né, o povo que está salvando o povo. E quando nós criticamos, quando nós cobramos, o Estado vem nos perseguir. E eu falo, né, por experiência própria. Descobri hoje, por conta de um seguidor que me mandou essa mensagem, que o ministro de propaganda do Lula, o deputado que hoje, né, exerce cargo, deputado de extrema esquerda do PT Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, mandou um ofício para o ministro da Justiça, pedindo que eu fosse investigado por supostamente estar fazendo fake news, justamente por criticar a resposta do Estado brasileiro à tragédia. Hoje, nós tínhamos aqui parlamentares brasileiros, jornalistas e influenciadores no Congresso americano denunciando justamente esse estado de exceção que nós temos no Brasil, em que há perseguição política contra os não alinhados ao regime. E agora, né, eu apresento mais um exemplo disso para o público. É uma sequência de erros, de posturas não constitucionais que esse governo mantém. Vamos olhar, então, essa comunicação, né? Vejam só, eu faço uma crítica ao ministro Pimenta, que não sei por que estava em Porto Alegre, de uma certa forma, centralizando, né, representando o governo federal, e aí ele utiliza o poder dele para perseguir um cidadão brasileiro que está fazendo essa crítica. Não é de se estranhar que o ministro Pimenta, né, sempre foi, ao longo da história, um apoiador de ditaduras, como a cubana, como a venezuelana, e esses sujeitos se colocam, né, em defesa da democracia. Esse é o tipo de democracia que eles defendem. Então vamos dar uma olhada aí no que ele fala. Ele manda, então, um ofício aqui para o ministro da Justiça, hoje, Ricardo Lewandowski, dizendo o seguinte: impacto da desinformação sobre as instituições e credibilidade do Estado no atendimento às crises, pedido de providência. Aí ele, né, fala aqui sobre a crise vivida no Rio Grande do Sul e coloca destaque com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições como Exército, Força Aérea Brasileira, Polícia Rodoviária Federal e Ministérios, que são cruciais na resposta. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e eficácia das nossas instituições frente a tais crises. E daí ele fala sobre supostos, então, posts desinformativos e cita o meu nome. Eu fiz um texto longo com uma crítica geral da situação brasileira, né, cujo título é: A crise brasileira é, acima de tudo, moral. Um post que teve bastante repercussão. E esse foi o trecho destacado aqui pelo ministro de propaganda do Lula, que ele sugere que foi feita uma desinformação, em que eu teria desinformado por dizer que 9 pessoas haviam morrido numa UTI em Canoas. Então vamos ler esse trecho. Onde estavam as forças de segurança? O Ministério da Defesa anunciou cerca de 1.000 homens das Forças Armadas, né, que foram enviadas para ajudar nos trabalhos de resgate e acolhimento lá no Rio Grande do Sul. Ora, há 360 mil militares na ativa no Brasil. Diante de tamanha tragédia, não há como mandar mais soldados? Não tem nada de desinformação aí, né? São dados que eu peguei do próprio post do Ministério da Defesa, o perfil oficial do Ministério da Defesa. Então, a média de 3 militares por cidade afetada pelas chuvas. Creio que havia mais militares envolvidos na prisão das velhinhas, com Bíblia na mão, em frente ao QG de Brasília, em janeiro de 23, do que nessa operação no Rio Grande do Sul. Eu continuo achando isso, não tenho certeza, mas parecia que tinha mais gente naquela operação lá da prisão das velhinhas e dos manifestantes em frente ao QG. Ainda em Canoas, 9 pessoas morreram na UTI do principal hospital da cidade, depois que as águas tomaram o recinto. Elas esperaram por mais de 8 horas por um resgate que não chegou. Não muito longe dali, 1.000 presos foram transferidos da alagada penitenciária estadual do Jacuí em segurança, horas antes. Prioridades.
E eu ainda faço aqui a crítica, né? De uma conversa entre o prefeito de Canoas e o ministro Paulo Pimenta, que é quem está me denunciando, em que fica evidente a confusão nessa forma, né, que estava sendo prestado o auxílio. Então, ele está me acusando de produzir uma fake news por algo que o próprio prefeito de Canoas, amigo do ministro, né, companheiro de esquerda do ministro, fez. Vejam a loucura. Né? Se alguém produziu fake news, foi o prefeito, não fui eu. Mas vamos ouvir o que o ministro falou e vamos ver, então, de onde eu tirei essa informação. Dramática, Canoas, Pimenta. Estamos chegando para ficar por tempo indeterminado, tá? Tá. Pimenta, a situação dramática, Canoas, cara. 140 mil pessoas atingidas. Agora, sobre o hospital agora, o Canoas, confirma essa informação que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Morreram 9 pacientes. 9 pacientes. Eu tenho 80 pacientes. Aqui, à tua disposição. Tá. Eu preciso ter uma bate-cabeça. Eu estou com 600 pessoas numa igreja. Eu estou falando com o governador dele, esse Comando Militar do Sul. Você fala uma coisa, eles não fazem. Era para mandar caminhões do Exército. Ô, Valdez, vem cá, Valdez. Estou com o prefeito de Canoas aqui. Pimenta, Aqui nós estamos. Pode falar, Jair. Duas prioridades que eu tenho. Eu preciso... Tudo bem, ministro? Como é que está o senhor? Duas prioridades. Eu preciso tirar os pacientes. Eu tenho 88 pacientes lá no pronto-socorro. Infelizmente, nós perdemos os pacientes da UTI. Essa demora. Eu estou desde as 5h30 da manhã tentando alguma forma. Não conseguimos. Tentamos caminhão. O caminhão não conseguiu chegar. Barco também. Ainda tem 88 pacientes. Eu preciso retirá-los. Bom, a outra questão, eu estou com 600 famílias ilhadas numa igreja, tá? Com risco. Então, o próprio prefeito deu essa notícia. Depois, no final do dia, ele disse que não foram 9 pessoas, né? Teriam sido 2 pessoas que teriam morrido por conta dessa demora, né, nesse problema aí da retirada dos pacientes. Ou seja, de fato, houve um problema. E um problema gravíssimo. Se foram 9 ou foram 2, o cerne do problema segue, né? Inclusive, está ali no jornal o Globo. Segue a mesma matéria, não foi corrigida. 9 pacientes morreram em UTI após o alagamento. Diz o prefeito. Mesma coisa no Estado de Minas, outro grande jornal. Então, esses jornais também estariam produzindo desinformação, né? Não tenho como descobrir antes de uma correção de um prefeito, e vai saber também qual é a verdade, né? Alguém foi lá investigar. De fato, se sabe se foram 2 ou se foram mais, o que aconteceu ali, quem errou nesse procedimento todo, né? Mas, enfim, vejam o tamanho do problema. Não é só a questão de uma tragédia, né, de uma enchente. Nós estamos vivendo um sistema autoritário que se preocupa mais em perseguir quem faz críticas, em quem aponta os problemas, do que resolver esses problemas, como acontece em qualquer ditadura. Enquanto eu estou falando com você, eu tenho aqui vários grupos em que eu estou tentando fazer algum auxílio lá no Rio Grande do Sul, né? Nossa empresa também está fazendo isso, e eu recebo aqui várias reclamações, vários relatos de que está havendo saques na região de Porto Alegre, que os socorristas voluntários estão precisando, né, contar com segurança, não estão conseguindo. Enfim, é um problema que é patente. Por que isso está acontecendo? Não poderia ter mais policiamento? Não poderia ter mais auxílio? Não poderia ter mais militares ali fazendo essa guarda? Não. Enquanto isso, eles estão mais preocupados em investigar e perseguir e censurar quem está criticando do que providenciar aquilo que precisa ser providenciado para a população, né? Então, esse é o nível que nós chegamos no Brasil. Além de não ter o Estado necessário nesse momento, depois de pagar trilhões em impostos, nós ainda somos acossados pelo Estado e perseguidos por reclamar
do trabalho não está sendo feito. Até quando vamos ter que conviver com isso?